Boa noite a todos. Com muita alegria, vamos dar início a mais um estudo aqui pelo Zoom da nossa querida Casa de Emmanuel, dando continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje, quem vai conduzir a leitura e o debate vai ser eu mesmo, então também faço a prece de abertura. Então, convido a todos a fechar os olhos para fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus, graças a Jesus, com muita alegria no coração, gratidão a Deus por nessa encarnação nos dar acesso a tanto conhecimento através da nossa querida Casa de Emmanuel. Obrigado, Mestre amado, por mais essa oportunidade. Abra nossas mentes, abra nosso coração, para que possamos absorver esses conhecimentos, colocando em prática em nossas vidas, para que seja instrumento útil para a nossa evolução. Obrigado, Jesus. Abençoa a todos nós nessa noite de hoje. Graças a Deus. Bem, hoje nós vamos estudar o capítulo 100, né? Estamos aí no número redondo, já passou rápido, né? Desde aí do meio da pandemia que a gente começou, chegamos agora nesse número redondo, 100 episódios que já passamos aqui juntos estudando e debatendo essa obra tão maravilhosa, né? Que tantos ensinamentos já nos deram. E hoje o capítulo tem o nome de Auxílios do Invisível. Vamos falar hoje sobre o intercâmbio entre a dimensão espiritual e a física, que em certos momentos históricos foi até proibido por Moisés, né? No Antigo Testamento a gente encontra passagens onde não é recomendado esse intercâmbio entre o invisível, né? Que seria o intercâmbio com a dimensão espiritual. E hoje, né, principalmente depois da terceira revelação através de Kardec, a gente percebe que isso era uma preocupação da época, que os espíritos sabiam que a sociedade naquela época ainda não estava devidamente preparada para esse intercâmbio, né? Para esse assédio do mundo espiritual. Então, aquilo acontecia de uma forma muito direcionada, né? Tinha ali Moisés, que recebia, provavelmente ali de espíritos que eram próximos a Jesus, para receber aqueles conhecimentos muito específicos e diretos, mas era uma recomendação que isso não se popularizasse devido exatamente a uma ignorância reinante entre a maioria da população, né? onde seriam presas fáceis dos espíritos zombeteiros, né? Ou até mesmo de espíritos maus, que na verdade aproveitavam, né? Porque mesmo com as recomendações de Moisés, haviam diversos povos, né? Ainda mais naquela época, onde a religião estava circunscrita, né? Esse conhecimento de Deus estava circunscrito entre aquele povo, e haviam diversos outros povos na Terra que não levavam isso em conta e faziam intercâmbios espirituais, né? Só que a gente sabe que provavelmente eles eram facilmente enganados, assim como ocorre até hoje, né? Apesar de tudo que já evoluímos e de tudo que já aprendemos, ainda muitas vezes somos facilmente enganados, né? E era muito comum também naquelas regras do Antigo Testamento, não só essa questão da mediunidade, mas também havia diversas outras proibições e que hoje nós sabemos que eram proibições devido à situação daquele momento e da época, e não que eram coisas erradas e que nunca mais ser praticadas, né? Haviam várias coisas, várias citações nas leis mosaicas sobre restrições alimentares, sobre a questão da circuncisão. Então, eram várias características ali que foram colocadas por causa da situação higiênica, por causa da situação alimentar daquela época. Haviam restrições alimentares, que eles recomendavam que não comesse porco, que não comessem crustáceos, e a gente sabe que naquela época não existia geladeira igual existe hoje, né?
naquela época não existia a vacina que se dá hoje em dia nos animais, né, para evitar a proliferação de doenças, que a gente até hoje até percebe que ainda existe essa proliferação, mesmo com as vacinas. Imagina naquela época onde não existia nenhum tipo de vigilância sanitária, né? Então, você tinha ali restrições que vieram, sim, provavelmente da espiritualidade para Moisés, mas que não eram regras absolutas que iam durar para toda a eternidade. E o mesmo se deu a essa questão da comunicação com o invisível, né? Essa era mais uma das regras que na época foi colocado ali como sendo algo a não ser praticado, mas que havia o momento certo, né? Que através da segunda revelação de Jesus se intensificou, e principalmente com a chegada de Kardec, tudo foi devidamente esclarecido, as regras foram devidamente colocadas, de forma que todo aquele que queira, né, iniciar essa comunicação com os espíritos possa fazer de forma responsável, de forma ordeira, sem causar prejuízos a si próprio e principalmente aqueles à sua volta, né? Então, com certeza, seria um preâmbulo que eu queria falar para a gente se situar dentro desse episódio que a gente vai tratar hoje do auxílio do invisível, né? Desse intercâmbio entre nós encarnados e a dimensão dos desencarnados. O texto de hoje, que a gente vai debater, que Emmanuel destaca, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 10. E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à Porta de Ferro. Vocês não estão vendo, né? Peraí. Agora sim. Então, a passagem de hoje é essa daí, que eu já estava começando a ler, né? E depois de passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram à Porta de Ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Bem, o Atos dos Apóstolos é um livro do Evangelho onde descreve os primeiros passos do cristianismo após a partida física de Jesus, né? Após Jesus ter ali desencarnado na cruz e ter reaparecido 3 dias depois para os apóstolos e tudo aquilo que a gente já viu nos capítulos anteriores, os evangelistas iniciaram suas tarefas, né? Independentes agora da presença física de Jesus. E conforme eles foram trabalhando, essas perseguições aos cristãos se intensificaram, né? O Herodes, na época, começou a também iniciar uma perseguição aos apóstolos, inclusive nesse momento aí onde que a gente está lendo, nessa passagem, Tiago Maior já havia sido morto, já havia sido o primeiro dos apóstolos a ser perseguido e já havia sido martirizado. E, nesse momento, a gente está vendo essa perseguição se intensifica e se torna cada vez mais violenta, né? E esse momento é o momento onde Pedro também foi preso e, dentro desse contexto, ele é visitado por um anjo na prisão e esse anjo o liberta, né? Ele caminha junto a Pedro ali na prisão e, através até mesmo de efeitos físicos, provavelmente pela mediunidade de Pedro, esse anjo, que na verdade a gente sabe que não existem criaturas especiais, né? O anjo nada mais é do que um espírito, assim como nós, porém, numa elevação maior, né? Tendo ali uma elevação maior, e por isso, na época, foi interpretado como uma criatura especial, angelical. Mas a gente já estudou diversas vezes que são espíritos como nós, apenas numa situação moral mais elevada. E, junto com Pedro, esse espírito auxilia Pedro nessa libertação, inclusive através de efeitos físicos, né? Porque ele consegue abrir a cadeia, né? Abrir a porta da cadeia sem ter a chave em mãos, né? Então, através ali de, provavelmente, efeitos físicos, que manobrou ali o cadeado e conseguiu fazer essa libertação, né?
Podemos notar também, através do simbolismo dessa passagem, onde o anjo acompanha Pedro até o momento da libertação da prisão e depois o deixa em forma presencial, né? Então, o anjo ele vai ali acompanhando e quando eles conseguem sair da prisão, ele desaparece. Ele deixa Pedro ali por conta própria, mas lógico que a gente sabe que ele desaparece ali da forma presencial, física, né, de poder enxergar, mas com certeza ele continuou acompanhando Pedro, intuindo em todos os momentos, que a gente vai ver isso com mais detalhes também mais à frente. Demonstrando que, daquele ponto em diante, ele passaria a ter que agir novamente com seu livre-arbítrio. O mesmo ocorre conosco, em momentos difíceis, onde recebemos o auxílio dos espíritos, mas em determinado momento, porém, é preciso fazer a nossa parte no nosso processo de evolução, assim como a criança que o pai solta a mão para ela andar sozinha, mesmo sobre o risco de cair, né? E é o que acontece com todos nós. Às vezes, nos momentos muito difíceis, a gente pode vir até a receber uma ajuda muito direta da espiritualidade, como aconteceu com Pedro, que nos tira daquela situação mais agoniante, porém, existe um momento onde aquilo cessa e nós novamente precisamos continuar caminhando, porque é preciso que a vida seja por nossa conta, né? Nós não podemos ficar contando com esse auxílio direto a todo momento. E é assim que acontece com os nossos filhos, por exemplo, né? Quem tem filho sabe, a gente está ali, ele está aprendendo a andar, você dá a mãozinha para ele não cair, para ele não se machucar, porém, conforme ele vai ganhando segurança, você, mesmo no risco da criança cair, você começa a soltar a mão, começa a deixar ele andar sozinho para que ele consiga evoluir, né? Consiga se adaptar e consiga conquistar essa independência. A mesma coisa os espíritos desejam de nós, né? Bem, deixa eu só ler mais um parágrafo, aí eu abro para quem quiser comentar. Vou ler aqui o primeiro parágrafo. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espíritas por proteção dos guias e nos círculos protestantes como manifestação do Espírito Santo. Muitos chegam na casa espírita desejando esse contato direto com os espíritos, né? Mas se afastam quando aprendem que o telefone toca de lá para cá e que o mais importante desse contato não é para os nossos anseios pessoais, e sim para receber as instruções do bem para todos, né? Então, é muito comum a gente receber na casa espírita pessoas ansiosas, querendo aquele auxílio, né? Querendo uma palavra que seja direta para o seu caso pessoal, para resolver o seu problema pessoal. E muitas vezes essas pessoas se decepcionam, se afastam, não procuram mais o espiritismo e acabam até indo para outras correntes espiritualistas que prometem contatos mais diretos, porque elas não estão ainda numa certa ignorância, porque a gente vai aprender que o mais importante desse contato espiritual, desse intercâmbio, não é para que nós para a gente obter respostas para nós só, que sirvam para nós, e sim para obter respostas e conhecimentos que ajudem a evoluir a humanidade como um todo, né? O principal desse intercâmbio que a gente deve mais buscar é isso, é esse conhecimento global, essas diretrizes morais do Cristo, para que a gente consiga, como sociedade e também como indivíduos, evoluirmos. E não essa busca mesquinha, essa busca egoísta de respostas e soluções para os nossos problemas pessoais, né? E depois ele ainda coloca ali que o nome que damos para essas manifestações é o de menos, né? Se Espírito Santo, se anjo da guarda, se mentor, o importante é a moral da mensagem, que será de acordo com a moral dos trabalhadores envolvidos.
devemos entender que o auxílio do invisível vem muito mais pelas instituições, pelas intuições e no desdobramento do sono, do que de uma forma direta. E para termos esses auxílios indiretos, é preciso estarmos preparados em nossa sintonia, né? Então, muito mais importante do que o nome é o de menos, né? Tanto que a gente sempre discute aqui que não importa qual é a sua religião, né? Não importa o rótulo que você coloca para esses conhecimentos que vêm da espiritualidade. Isso não tem valor nenhum, o rótulo é o de menos. O importante é que você tenha a capacidade de perceber a moral da mensagem ali contida, né? E se realmente aquela mensagem é grandiosa, é realmente gratificante, é benéfica para todos, não só para você, e ter essa preocupação em fazer esse julgamento, em não seguir cegamente, seja em qualquer ramo de espiritualidade que você deseje frequentar, né? Não seguir cegamente e se preocupar também com o tipo de trabalho que está sendo colocado ali, né? Porque dependendo dos trabalhadores, dependendo da intenção de todos os envolvidos, é que você vai ter uma melhor ou uma pior qualidade dos espíritos envolvidos também nessas mensagens, né? Essa tem que ser realmente a preocupação maior quando a gente buscar esse tipo de trabalho, esse tipo de manifestação. Alguém quer comentar? Então, vamos para o próximo parágrafo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. Bem, a gente até já tinha comentado ali anteriormente, porque ele mesmo fala sobre a questão da denominação ser o de menos, né? Mais importante que o nome de quem traz a mensagem é entendermos o quão importante é essa interação e quanto ela pode nos beneficiar ou prejudicar de acordo com a sintonia que nós damos. Pois você, acreditando ou não que elas existam, essas interações vão te influenciar. E essa influência será para o bem ou para o mal, de acordo com o espírito que você estiver atraindo. Os próprios espíritos nos recomendam que falemos com eles, mas pelo pensamento, solicitando sua intuição, e estarão sempre prontos a nos ajudar. Mas é preciso ter ouvidos de ouvir para conseguir captar, né? Na passagem, Pedro se liberta da prisão, das prisões físicas, mas podemos fazer uma analogia dos espíritos que nos auxiliam e a nos libertarmos de nossas prisões mentais, que nos impedem de seguir em frente na nossa evolução. Mas após a libertação, teremos que andar sozinhos novamente e corremos o risco de retornarmos às nossas prisões internas, por não querermos nos libertar de viciações morais, né? Então, aqui, olha que interessante, né? A gente pode fazer uma analogia entre a libertação de Pedro da prisão com a libertação que todos nós não só podemos, como devemos pedir aos nossos mentores e protetores o auxílio para nos guiar na libertação dessas prisões mentais onde nos colocamos, né? Através das nossas viciações, através das nossos interesses ainda não muito elevados. Só que esses espíritos, sim, eles podem nos ajudar. Eles podem, num momento ali de dificuldade, nos atrair, nos tirar, né, de uma situação que vai nos fazer cair, de nos intuir uma aproximação de alguém que vai nos tirar de uma situação ruim. E eles fazem isso a todo momento. Só que nós, na maioria das vezes, também somos imprevidentes. E assim como Pedro, ali naquele momento onde saiu da prisão, o espírito o deixa novamente para que ele trilhe sozinho, né, no seu livre-arbítrio, o mesmo acontece com a gente. Os espíritos nos dão aquele auxílio, mas depois que a gente já está em segurança, eles nos deixam sozinhos novamente. E aí nós, muitas vezes por imprevidência, damos meia volta e voltamos para aquela situação de perigo. Nós mesmos nos colocamos de volta naquela prisão.
devido à nossa imprevidência. Mas aí, daí a importância da gente começar a equilibrar os nossos pensamentos, combater essas vicissitudes para que estejamos mais aptos a ouvir essas intuições e não retornarmos para as cadeias que tantas vezes eles nos libertam e nós voltamos por nossa vontade. Alguém quer comentar? Todo mundo quietinho hoje. Não, é porque isso é bem complexo, né? Isso é muito complexo. Há muitas variáveis interferindo, né? Então, é um assunto complexo. Pelo menos minha cabeça não dá para abranger e trabalhar tudo. É complexo, é muito complexo. Verdade. Né? É uma simbologia, né, também, assim, mostrar que tem um espírito que veio, auxiliou Pedro a sair da prisão, né, e depois sumiu. Eu acho assim, eu acho que é uma simbologia, porque assim, a não ser que tem aqueles que vêm, né, mas ele não desapareceu e deixou Pedro sozinho. Ele continua ali, presente, né? Só que não mais aos olhos dele. Isso é para mostrar. Mas o que quer dizer? Nós temos constantemente a presença dos nossos protetores, mas eles não ficam se mostrando e conduzindo a gente para tomar... vai por aqui, vai por ali, para você fazer certo. Justamente como disse o Vitor, é o nosso livre-arbítrio, né, que Deus nos deixou, né? Aquele princípio inteligente para que nós nos desenvolvêssemos e tivéssemos a consciência, né, do certo e errado. Então, eles ficam ali, né, para deixar que nós façamos e nós aprendamos, né, com os caminhos, né, para o próprio crescimento, né, evolução da gente mesmo, né? E aí eu acho que isso aí foi uma representação também, né? Dizer assim, que o espírito sumiu. Não, ele não some, né? Senão fica parecendo que você está sozinho. Pronto, acabou a minha proteção. Não. Mas existe a proteção, mas como eu te falo, Deus nos criou simples e ignorantes para desenvolvermos a inteligência. E os espíritos benfeitores, eles ficam, nos ajudam, nos inspiram, né? Vem assim através de inspirações de outras pessoas, intermédio às vezes de alguém, tudo, para nos orientar. Quer dizer, ele não nos abandona, mas cabe a nós escolher o caminho, né, a seguir. Não é assim que funciona, né? E isso aí foi uma representação que deu para Pedro seguir o caminho, né? Porque acho que ainda não estava na hora dele, ele tinha muito o que fazer ainda. Então, ele foi auxiliado, é claro. Né? Exatamente. Oi, quer falar, João? Até porque se o espírito aí, né, vamos dizer, o anjo da guarda, o guardião, o protetor, tomasse as decisões, a gente não ia evoluir nada, nem aprender nada. Não. Né? Ele fica ali na dele quietinho, só prestando atenção nas besteiras que a gente faz. Na hora do help, ele chega assim, acorda. Se a gente tivesse esse personal anjo da guarda, né? A gente não ia resolver nada. Ia ficar tudo na dependência dele fazer por nós. Então, não é bem assim, né? Agora, eu acho que há situações especiais. Não essa que você decidiu, ele deixa decidir, não é assim. Mas há situações especiais. Eu já percebi que eles interferem mesmo quando você está passando um perigo que você não está vendo e que você não merece a consequência daquele perigo. Eles entram. Sim. Tem o livramento, entendeu? Com certeza. Livramento, entendeu? Às vezes, coisas que você não merece passar e que a sua inteligência, o seu momento psicológico não permite ver. Isso já me aconteceu algumas vezes na minha vida. Não é toda hora, mas já aconteceu algumas vezes. Entendeu? Exatamente. Então, porque às vezes são situações que você não merece passar, ruins, muito ruins, de alto perigo, que você não merece os efeitos daquilo. Então, eles tiram. Mas não botam no colo a vida inteira, não é isso, tiram. Agora, depois, você vai tendo que aprender certas coisas, vão te
te impulsionando, eu já vivi isso, impulsionando docemente para coisas onde você vai aprendendo a se proteger daquilo que você não se protegeu, que não merecia passar, porque você não viu. Isso já me aconteceu, sim, entendeu? Mas isso aconteceu assim, ao longo de bastante tempo, não foi vapt-vupt acaba, não foi assim. Aconteceu o perigo, eu fui liberta, e aí foi. E tempos depois eu entendi que eles me ajudaram a aprender a me livrar daquele perigo, e o perigo eu não, porque não é botar no colo, né? Não podem botar a gente no colo, a gente tem que aprender. Então, eles me fizeram viver situações onde eu aprendi, e então, por ter aprendido, eu digo, puxa, eles me salvaram, porque naquela ocasião eu não ia perceber, e a minha vida ia ficar assim, assado, sabe? Mas isso é lindo o trabalho deles, eu acho um trabalho maravilhoso. Também não me aconteceu isso aos borbotões, não. Foi algumas coisas muito espaçadas também, entendeu? Momentos específicos, né? Específicos, aí, tá. E as coisas levaram assim, algum tempo, anos, né, para eu poder falar e aprender, etc. E tal, entendeu? Flávio quer falar? É um trabalho lindo, é apaixonante. Eu acho a gente tem que ter, nesse caso aí, né, a imputação da responsabilidade, né? Se eles até auxiliam a gente, né, como também a gente vai ter que ver quais afinidades que nós estamos, né? Nós estamos receptivos ou não. Receptivos para serem auxiliados ou não. Vai depender de como nós estamos, né? A situação que está no momento, nossa atmosfera, né? Então, tudo vai ser benéfico ou maléfico, né? Porque, da mesma maneira que a gente recebe intuições boas, a gente recebe intuições ruins. Mas vai depender de como estamos, né? Da situação que nós estamos. E em relação a não levar no colo, que é o certo, isso imputa a gente responsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade, nós temos que ser responsável pelos nossos atos, né? O que nós vamos fazer, o que nós vamos colher, o fruto que vai ser proveniente dessas nossas ações e pensamentos. Senão, nós seríamos marionetes. Né? O tempo todo, nós estaríamos aí à mercê da espiritualidade, seja ela benéfica ou maléfica, né? E a gente, até que ponto o nosso livre-arbítrio ia ser o tempo todo, sei lá, acobertado, nem manipulado seria, que acho que nós não teríamos nem livre-arbítrio, né? Porque nós seríamos um robô. Então, a gente tem que ser chamado à responsabilidade, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado, porque da mesma maneira que as pessoas falam que as coisas ruins acontecem, as coisas boas também acontecem. Agora, nós temos que estar receptivos para tudo isso, e, além do mais, também, se for benéfico ou se for maléfico para a gente tem que saber administrar as consequências, né? Entendeu? Então, o que vem para a gente não tem nada de errado para a gente. Por mais que a gente procure o lado errado, a gente vai colher o lado errado, e vem as consequências. Se a gente colher no lado certo, vai vir o lado certo, e a gente vai ter consequência. Então, a gente já tem o discernimento hoje, conhecimento, de saber o que é certo e errado. A gente não tem mais como nos enganar. Pode ser até que a gente, por não conhecer a doutrina, sei lá, a gente conhece pouquíssima coisa da doutrina, realmente pouquíssima coisa, a gente não sabe o que vem aí, o que nos espera dentro da espiritualidade, desse conhecimento que o Emmanuel traz para a gente, né, que a gente fica até boiando. Você escuta o lado científico do Divaldo falando, a gente fica perdido, pelo menos eu fico perdido. O conhecimento do Divaldo, assim, científico, da doutrina científica do espiritismo, é muito complexo, é muito complicado, entendeu? Então, a gente vai chegar lá, a gente vê o que nós temos que aprender e desenvolver. Isso, exatamente, Flávio. E por isso ele tira de letra certas situações que a gente fica apavorada. Ele tira de letra tanto conhecimento que ele tem e que a gente não consegue acompanhar no detalhe, né?
E ele tira de letra, e a gente apavorada, ele tirando de letra numa boa, que a visão dele é muito além, né? E aquilo, então, que nos apavora, para ele é café pequeno, é coisa que não tem nada ali, já resolveu dentro dele, vamos embora, vamos nessa. E a gente, né? Por causa do nosso atraso, né? Grande ainda. Já estamos, né? Já estamos um pouquinho menos apavorados do que antes de conhecer o Espiritismo. Com certeza, um pouquinho menos. Isso é verdade. Isso é verdade. Aí vamos compartilhar aqui, então. Mas é um trabalho dos mentores, é um trabalho lindo, é muito bonito. Muito bonito. Eu fico assim encantada, encantada. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos, né? Nesse ponto, Emmanuel ressalta que sim, também é muito importante as interações diretas, como Divaldo e Chico recebiam, trazendo tanta sabedoria e consolação a todos nós, né? Então, sim, também é importante, né? Apesar desse não ter de ser o nosso objetivo principal, né? A gente não deve ir a um centro espírita buscando isso como principal, porque eu quero a mensagem direta comigo, quero que falem comigo, quero ver, quero ouvir. Essa não deve ser a nossa preocupação. Mas sim, são importantes essas interações, né? E por isso que Deus, na sua misericórdia, envia de vez em quando alguns médiuns muito ostensivos, como Divaldo e Chico, né, que seriam assim dois mais famosos, e que conseguem essa interação bem direta com a espiritualidade, né, quase que o tempo todo. Mas você vê que todos eles tiveram uma missão muito abrangente, né? Nenhum deles tinha essa interação direta com o objetivo de guiar a vida deles, né? Assim, particular. E sim porque eles traziam uma missão muito grandiosa de trazer essas diretrizes, né, do Cristo, essas interpretações, novas diretrizes do Evangelho para o auxílio de todos nós, para que exatamente não precise que um espírito diga para cada um o que tem que ser feito, né? Para que através desses baluartes chegue uma mensagem que já atinge milhões de pessoas e todo mundo já recebe a mesma mensagem que Divaldo e Chico recebeu, você também recebeu. A diferença é que o espírito não falou para você, falou para ele, mas você leu o livro que ele escreveu do espírito, qual é a diferença? Você está recebendo a mesma mensagem que ele recebeu. Não tem nada de mais especial. A mensagem é a mesma. Então, tipo, por que você está fazendo tanta questão de ouvir, né? De ver? O espírito tem que aparecer para você. A gente tem que ver o quanto esse sentimento, na verdade, não parte de um egoísmo, né? Ainda de um egoísmo nosso de achar que a gente tem que ser especial, que a gente tem que ser diferenciado sem ter feito por onde, né? E sem também ter a consciência da responsabilidade que é, caso um dia a gente venha a receber, né? Quem sabe um dia, na nossa evolução, a gente venha a receber missões tão grandiosas quanto a de Chico e Divaldo, a gente ter noção de que, na verdade, essa missão não tem nada de benéfico, materialmente falando, e sim é uma extrema responsabilidade, uma coisa muito importante, muito grave, muito até perigosa de se aceitar, né, uma missão como essa, e que a gente, com certeza, só vai ter esse tipo de missão o dia que tivermos capacidade para tal, né? Que tivermos prontos para tais. Então, a gente não tem que ficar buscando o centro espírita atrás desses contatos diretos, e sim ter gratidão a Deus por nos enviar espíritos encarnados que são capazes desse contato direto e que tanto nos fornecem tantas informações para a nossa evolução. Alguém quer comentar? E é até bom, né, que isso não aconteça. Será que nós estamos preparados também? Lembra a palestra do Vitor Hugo, segunda-feira, ali, que a gente brincou até, quando aparece o espírito, todo mundo sai correndo? Ainda tem isso também. A palestra ele brincou lá na segunda-feira, lá no centro. Aparece o espírito, todo mundo sai correndo. Aparece o espírito dentro de casa, todo mundo sai correndo. Ué, vai sair correndo se todo mundo é espírito?
só porque o espírito está desencarnado e nós estamos encarnados, então a gente tem esse, sei lá, vamos botar assim, esse receio de encontrar espírito. Então, como é que vai receber a comunicação espiritual? Vai querer receber, através da mediunidade, uma comunicação? Está arriscado se assustar. E será que essa comunicação vai ser benéfica você escutar também? De um ente querido seu que está lá no mundo espiritual, como ele se encontra, está entendendo? Ou do algo que, de repente, um amigo seu, o meio social seu. Será que isso aí vai ser benéfico para você absorver isso? Você está preparado para absorver essa comunicação? Ainda tem isso também. Então, é bom mesmo que não aconteça nada, no tempo certo, no momento certo, entendeu? Quando Deus quer, e manda, e tchau, e benção, e PT saudações. Goste ou não goste, quem comanda é Deus, é Jesus, e tchau, e benção. Se você tiver que receber, vai receber. Se você tiver que seja benéfico para você, você receber. Mas se não tiver que receber, não vai receber, e acabou. A comunicação, como o Vitor falou, é de lá para cá, o telefone toca de lá para cá. Tem muita gente aí que não recebe